Olá, meus caros alunos, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Tiago Ribeiro da Costa, professor coordenador do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unicesumar. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, todos resguardados neste período de pandemia. E nós estamos começando hoje com a nossa disciplina de Noções sobre Segurança do Trabalho. Se trata da disciplina inaugural do nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Para você que está conosco já há algum tempo, seja muito bem-vindo. E para você que está chegando agora no nosso curso como nosso acadêmico, seja bem-vindo da mesma forma. Muito obrigado por acreditar em nosso projeto, em nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui da Universidade Sesumar. Você terá em nosso curso, com certeza, uma das melhores formações nesta área aqui de Maringá, aqui da nossa região e até mesmo do Brasil, levando-se em consideração que o nosso curso já tem sido reconhecido pelas empresas locais, pelas empresas regionais, pela qualidade dos profissionais que têm sido formados aqui na nossa instituição. O nosso curso ele se apresenta, logicamente, como mais um curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, mas é um curso que apresenta muitos diferenciais frente aos demais cursos. Nós priorizamos a questão da prática. E tanto isso é verdade que em todas as nossas disciplinas nós temos demonstrações práticas sobre os conteúdos. Visitas técnicas, demonstração de máquinas e equipamentos, ensaios técnicos. Então, certamente você que está conosco e você que está chegando agora no nosso curso está dentre as melhores opções de cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho aqui da nossa região e também do nosso país, tá? Eu sou o coordenador de curso, o professor Tiago Ribeiro da Costa. Estou aqui para dar as boas-vindas para vocês e também para conduzir esta que é a disciplina introdutória do nosso curso, que é a disciplina de Noções sobre Segurança do Trabalho. Antes de falarmos sobre essa disciplina, eu acho muito válido falar também um pouquinho sobre as características do nosso curso, tá? O nosso curso ele é reconhecido pelo CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharias e Agronomia. Ele é reconhecido pelas câmaras especializadas, nós já temos o nosso processo aprovado pelo respectivo conselho, e ele é um curso que tem uma carga horária de 610 horas. Nós temos a distribuição de disciplinas semelhante à distribuição preconizada pela legislação federal acerca do assunto. Nós vamos falar sobre essa legislação ao longo da nossa disciplina. E o nosso curso ele tem como adicional algumas disciplinas em educação à distância, que são disciplinas complementares, da área de empreendedorismo, da área de gestão ambiental, da área de inovação tecnológica. Então nós temos a formação preconizada pela lei e também nós temos formações adicionais que visam dar maior competitividade aos nossos engenheiros de segurança do trabalho formados. Esse curso da Unicesumar começou em 2014 e eu tive a oportunidade de me tornar coordenador deste curso no ano de 2016. E desde então nós temos modificado a pauta das aulas, temos priorizado a entrada de professores que realmente atuam no mercado, como engenheiros de segurança do trabalho ou também em áreas similares, né, dentro da área das engenharias e também da área de agrárias. De modo que a contribuição dos nossos professores sempre tem sido muito efetiva na formação dos nossos profissionais. Ao longo destes anos em que eu sou coordenador, nós conseguimos formar cerca de 60 profissionais para o mercado de trabalho. E esses 60 profissionais, até onde consta, até onde eu tenho contato com estes profissionais, eles já se encontram empregados, se encontram atuando na área, e isso é muito gratificante para um coordenador e para um professor da área. Quando nós priorizamos uma formação de qualidade, nós enxergamos esse efeito na prática, com os nossos estudantes, agora profissionais, atuando no mercado de trabalho e, acima de tudo, promovendo a redução dos riscos nos ambientes de trabalho, nós nos sentimos muito gratificados. Se você está conosco e está gostando do curso, comente com seus amigos, comente com seus parentes. Se nós temos engenheiros por perto, digam sobre o nosso curso para eles, porque com certeza vocês estarão contribuindo com a formação de profissionais de qualidade, né? E da mesma maneira, você que está chegando agora, é nosso compromisso
que você goste do nosso curso, que você aprecie o nosso curso, que você tenha no nosso curso um porto seguro para você se formar adequadamente aqui com a gente, tá? Lembrando que a Unicesumar é a única instituição aqui da nossa região que tem o conceito institucional 5, que é a nota máxima do Ministério da Educação, e nós temos também o IGC 4, a nota contínua 4, por mais de 8 anos. E nos tornamos recentemente universidade. Então você com certeza está numa das melhores instituições de ensino superior do país, reconhecida por todos os rankings que nós temos de qualidade educacional. Tá? Você está em boas mãos com certeza. Meus caros, né, nós estamos aqui em turma. Nós estamos aqui gravando esta aula em formato de live, tá? Não haverá edição de vídeo, nós teremos uma conversa aberta, conversa franca. Se acontecerem alguns errinhos, alguns probleminhas, relevem. A gente vai fazer o máximo para que esses erros sejam minimizados, tá? A nossa intenção é fazer um vídeo bem legal para que vocês possam conhecer o curso, agora em princípio, né, desse debate, e logo na sequência que vocês conheçam os assuntos da disciplina, tá? Ainda com relação ao nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, eu falei para vocês que ele tem 610 horas. E o nosso curso, diferentemente do curso de outras instituições, é um curso modular que não apresenta nenhum tipo de pré-requisito para a entrada nos módulos. Nós temos 4 módulos. E quando eu falo que não existe pré-requisito, é que não é necessário que você tenha cursado, por exemplo, esta disciplina de noções para cursar outras disciplinas posteriores. A gente admite alunos sempre na entrada de cada módulo, né? De modo que, se a pessoa começou no módulo 2, ela vai fazer o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4, e aí volta a fazer o módulo 1, este módulo que nós estamos com a disciplina de noções de segurança do trabalho. E isso tanto é verdade que nós temos vários colegas que estão nos assistindo agora que entraram em módulos anteriores. A maioria já fez o módulo 4, com a disciplina de ambiente e doenças do trabalho, com a parte de higiene do trabalho, tudo foi feito. Então, não existe pré-requisitos de você ter que assistir uma disciplina para assistir outra. Isso considerando que as disciplinas estejam em módulos diferentes, né? O pré-requisito você só pode assistir a disciplina posterior assistindo a disciplina anterior se for uma disciplina do mesmo módulo, logicamente, né? Então, nesse momento, nós temos pessoas concluintes no nosso curso e temos também pessoas entrando no nosso curso. Nós temos acadêmicos novos, calouros, que farão todo o ciclo do curso até finalizar novamente no final do módulo 4, tá? Além de ser modular, e isso garante um pouco mais de flexibilidade, o nosso curso ele também tem um TCC, o trabalho de conclusão de curso, que é a produção de um artigo científico na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. E esse artigo científico ele é demonstrado para a comunidade acadêmica e até mesmo a comunidade externa no final do curso, quando existe o cumprimento de todas as disciplinas. Esses trabalhos são apresentados nas nossas mostras de trabalhos científicos da pós-graduação. São mostras presenciais, mas nos tempos da pandemia a gente está admitindo as mostras virtuais. Os nossos estudantes apresentam os trabalhos por meio de videoconferência no Google Meet. Daí nós vamos criar uma banca, né, com 3 professores. O trabalho é avaliado, mas as bancas são abertas. Nós temos inclusive um link público que é publicado pelo Google Meet também no nosso canal do YouTube, para que as pessoas possam assistir, possam visualizar a apresentação dos trabalhos e também adquirir mais conhecimento caso desejem, né? Bom, como vocês perceberam então, esta aula também ela está sendo passada no nosso canal do YouTube, no meu canal particular. Se vocês estão gostando desse vídeo, nós não somos youtubers, logicamente, mas se você está gostando desse vídeo, você está assistindo, é aluno aqui do nosso curso, ou mesmo que não seja aluno do nosso curso, mas parou por aqui por uma curiosidade, ou já é inscrito no nosso canal, dá um gostei no nosso vídeo. E se você não é inscrito no canal, claro, você pode se inscrever, sinta-se à vontade. Aqui o canal é um espaço aberto para a gente poder discutir temas variados. Essa é a primeira vez, na verdade, que eu estou gravando algo para o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. O nosso canal é mais recheado de vídeos ligados à agronomia, né? Mas nós vamos produzir conteúdo também aqui para a área de Engenharia de Segurança do Trabalho, pois é uma área do conhecimento muito gostosa, é muito interessante e uma área muito importante para a nossa sociedade, tá certo? Muito bem.
Vamos então falar um pouquinho da nossa disciplina agora? Vamos lá, vamos à frente. A nossa disciplina, como vocês estão vendo aqui nos nossos slides, chama-se Noções de Segurança do Trabalho ou Noções sobre Segurança do Trabalho. Eu sou o professor Tiago Ribeiro da Costa, o meu e-mail tiago.costa@unicesumar.edu.br. Pode entrar em contato em caso de dúvidas ou solicitações, perfeito? Vamos adiante. Eu sou engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, mestre na área de genética quantitativa e melhoramento vegetal. Todas essas formações obtidas por meio da Universidade Estadual de Maringá no ano de 2007 a 2010. A minha experiência na área de engenharia de segurança do trabalho, ela se dá a partir da minha formação, em 2011 já, a partir do momento em que eu fui convidado pelo professor Edson Ikeda. Hoje ele já não é mais professor, né? Ele saiu da carreira docente, mas ele foi meu orientador. Eu produzi um trabalho sobre antropometria aplicada a plantio de horticultura, um trabalho, aliás, muito semelhante ao publicado por IDA em 2005, mas semelhante nas ideias, né? Na aplicação eu fiz algumas coisas diferentes a campo. Foi num conjunto de horticultores que nós tínhamos em atendimento lá no município de Guaraçu. Então nós fizemos toda a análise ergonômica do ambiente, fizemos o delineamento experimental, o delineamento estatístico, e com base nisso nós conseguimos chegar a uma conclusão de tamanho de bancada, altura de bancada. Foi um trabalho bem interessante. E pela apresentação do trabalho, o próprio professor Edson Ikeda me deu a oportunidade de lecionar no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da UEM, um curso ultra respeitado que eu também leciono até hoje, na disciplina de proteção a máquinas, equipamentos e instalações. E dentro deste curso é importante salientar que nós já conseguimos formar diversos estudantes, vários desses estudantes inclusive foram os meus orientados e tiveram oportunidade aqui conosco no nosso curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. E em 2012 eu me tornei professor também aqui da Unicesumar, onde eu estou até hoje, vinculado ao curso de Agronomia, no Centro de Exatas Tecnológicas e Agrárias. Especificamente aqui com o nosso curso, como eu contei, eu iniciei em 2016 e a partir dali nós desenvolvemos todo um trabalho para que os nossos estudantes tivessem um conhecimento prático muito forte, né? Para isso eu tive a ajuda de um grupo de professores muito virtuoso. Vocês tiveram aula recentemente com o professor Alex, logo logo vocês terão aula com o professor Ricardo. Temos também a contribuição do professor Enio, do professor Diego. Tivemos uma grande contribuição ao longo do tempo com a professora Vânia. Então, nós temos um grupo de professores que é um grupo muito bom, um grupo muito seleto, de profissionais de mercado, que têm uma larga experiência e contribuem com a experiência deles para as nossas aulas, além de contribuir, logicamente, com toda a parte de demonstrações práticas, né? Visitas técnicas, a questão também de ilustração de equipamentos, a ilustração também de equipamentos de proteção individual. É tudo muito importante, né? Eu julgo importante, como engenheiro de segurança do trabalho, nós devemos ter a prática antes da nossa formação. E também um conceito que nós estamos colocando agora é o conceito de estágio em empresas. Nós já temos alguns acadêmicos que estão fazendo estágio nas empresas, tem dado muito certo. Nós estamos trabalhando junto a integradoras de estágio para que as empresas possam cadastrar as suas oportunidades aqui para nós. Tendo vaga, eu faço questão de comunicar a vocês sobre vagas de estágio. Não é muito comum na pós-graduação se fazer estágio, é mais comum na graduação, mas vira e mexe, se há oportunidade, por que não ofertá-las aos nossos estudantes, né? Além disso, uma questão que eu não contei para vocês, eu também fui oficialmente, né, professor da EAD Unicesumar, Educação à Distância, onde eu atuei de 2012 a 2020. Na atualidade, eu ainda atuo junto ao EAD, mas agora como prestador de serviços em algumas disciplinas dos cursos de agronegócios e do curso de gestão ambiental. Perfeito? Vamos adiante então. Eu gostaria de demonstrar para vocês agora as partes da nossa aula ou da nossa disciplina de noções sobre segurança do trabalho, tá?
Nós articulamos esse conteúdo em 5 etapas para o nosso melhor aprendizado e articulamos também no final dessas 5 etapas uma aula estudo de caso, onde eu vou apresentar para vocês mais conceitos ligados à área de segurança do trabalho e também nós discutiremos sobre um caso aplicado de atuação de um engenheiro de segurança do trabalho. Vale dizer que este caso é um caso que consta nos materiais didáticos da Fundacentro, que é um dos principais órgãos de segurança do trabalho que existem aqui no Brasil. Aliás, a Fundacentro tem grande vinculação com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que hoje se encontra no Ministério da Economia, tá? Uma vez que nós não temos mais, infelizmente, o Ministério do Trabalho. Então, nesta primeira aula, vocês estão vendo aqui, vamos nos colocar agora junto com o slide, né, para vocês poderem conversar comigo aqui. Nós teremos, na primeira etapa, uma conceituação sobre o trabalho. Parece um pouco esquisito, né, falar sobre trabalho num curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Esquisito no seguinte sentido: nós estamos bastante acostumados a falar sobre todas as possíveis e variadas estratégias de proteção ao trabalhador, de redução dos riscos, de manutenção da saúde ocupacional. Entretanto, eu julgo muito importante entendermos exatamente sobre o que nós estamos trabalhando. Eu sei que nós devemos estabelecer estratégias de defesas ao trabalhador, de redução do risco e de proteção à sua saúde. Mas qual que é a importância do trabalho? Qual que é a sua significância? O que nós devemos compreender que o trabalho é, em termos conceituais, e como ele é interpretado pelos trabalhadores, para que nós possamos, a partir desta análise, obter informações para sermos engenheiros de segurança do trabalho mais assertivos, né? Por isso que a gente vai trabalhar sobre a conceituação do trabalho e ainda nós vamos lidar com as diferentes, ou melhor, os diferentes contextos da prática laboral, tá? É o nosso segundo assunto da primeira aula. Além disso, eu vou discutir com vocês um pouco sobre o conceito de dualidade, plenitude e crise. Todo desenvolvimento humano é pautado nesta dualidade. O que isto significa? Nós batalhamos praticamente o tempo todo para sairmos de estados de crise. A crise é um estado que põe em risco o nosso status, a nossa segurança, a nossa saúde. Então, a nossa briga, né, a nossa batalha é justamente criar técnicas, métodos e tecnologias para que nós possamos sair desse estado de crise e finalmente nós possamos chegar a um estado de plenitude, a um estado no qual nós possamos ter mais tranquilidade e entender que os nossos métodos, técnicas e tecnologias são suficientes para a proteção dos nossos trabalhadores. Por que não? Então, em cima disso é que a gente vai trabalhar este conceito de dualidade, plenitude e crise. Aliás, eu até contaria um exemplo para vocês neste momento, né? Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento com a Covid-19. E, aliás, muitas empresas hoje estão em discussões fortíssimas sobre como retornar os seus trabalhadores para os postos de trabalho. Nós, da área da educação, profissionais que se encontram em frigoríficos, em linhas de produção das grandes indústrias. Então nós estamos frente a uma situação em que a discussão sobre o retorno passa justamente pelo desenho de ideias, né, pelo desenvolvimento de ideias que façam com que os trabalhadores voltem de maneira segura sem se contaminarem mutuamente. Isso é um estado de crise que nos força a pensar em novas tecnologias, técnicas e métodos para voltarmos a uma plenitude onde o trabalho seja seguro. Então este é um exemplo sobre dualidade, plenitude e crise, né? E também vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do trabalho e mais à frente também sobre a história da própria segurança do trabalho. Aliás, essa temática segurança do trabalho, pessoal, é uma temática que é implícita aqui com a humanidade, com a nossa história. Muitos de nós imaginamos que a segurança do trabalho surgiu tão somente a partir da Revolução Industrial. E, de certo modo, é correto afirmarmos dessa maneira, porque após o estado de crise gerado pela Revolução Industrial, é que surgiram as primeiras legislações acerca deste assunto. Em 1833, a Lei de Fábrica na Alemanha, em 1802,
a lei inglesa sobre segurança do trabalho, em 1884 a mesma coisa. Então, nós tivemos uma evolução significativa dos princípios de segurança do trabalho a partir da crise instaurada pela Revolução Industrial. No entanto, historicamente nós temos exemplos que são ligados à segurança do trabalho, né? Se a gente parar para pensar, nos construtores das pirâmides do Egito, os escravos que construíam essas pirâmides, eventualmente sofriam com problemas pulmonares severos. Afinal, o entalhe das rochas para a composição das pirâmides promovia uma aspersão de materiais particulados no ar de uma maneira muito grave. E esses materiais particulados eram absorvidos pelas narinas dos trabalhadores, iam para as vias aéreas, para os pulmões e promoviam a morte desses trabalhadores. Então, em um determinado momento, a simples proteção com um tecido ou até mesmo com o couro de suínos, com couro de porco, é que propiciou a proteção necessária para que esses trabalhadores não morressem, pelo menos, de crises respiratórias, né? Eles morriam de outras coisas, afinal o trabalho era extremamente extenuante, carregar toneladas e toneladas de rochas entalhadas, né? Assim como na Grécia, assim como em Roma, né? Nós temos várias construções derivadas do entalhe de rochas e claro que essa mesma proteção foi exercida para aqueles trabalhadores. E mesmo na Bíblia nós temos exemplos, né? Se nós pararmos para pensar na passagem de José, o carpinteiro, pai de Jesus, tem uma passagem na Bíblia, eu sinceramente não me lembro qual é o versículo ou qual é o capítulo, mas que está muito claro que há um alerta para que seja construído balaustradas nas casas para que se evite a morte dentro destas casas. Claro que esse pode ser um recado em tom de, podemos dizer, se trata de uma parábola, né, para avisar as pessoas sobre alguma coisa, mas também a turma da segurança do trabalho, as pessoas, os profissionais, os pesquisadores, consideram que esta passagem também está relacionada à segurança do trabalho. O balaústre, vocês sabem, pode exercer a função, ou exercia pelo menos no passado, a função de guarda-corpo. E as pessoas que exerciam seus trabalhos em altura, se tivessem pelo menos essa balaustrada, eles não caíam e não sofriam o acidente que poderia levá-los à morte. Então, quem não tem a balaustrada poderia ser levado à morte. Volto a dizer, é meramente uma parábola, no entanto, está ligada conceitualmente ao que nós temos hoje sobre trabalhos em altura e a própria segurança do trabalho como um todo. Tá? Já na terceira aula, meus amigos, nós vamos visualizar, ou melhor, na segunda aula, né? Nós vamos visualizar aqui com vocês a Revolução Industrial, que é um dos temas que eu mais gosto de comentar aqui com os meus alunos, o marco da insegurança do trabalho, a evolução histórica sobre segurança do trabalho, nós vamos comentar sobre essa temática, e é uma temática super importante. Nós vamos partir da evolução histórica ligada à Revolução Industrial, mas principalmente vamos entender a evolução da segurança do trabalho considerando ali a época do princípio do século XX, quando nós tivemos greves, quando nós tivemos um movimento sindical muito forte, um movimento corporativista muito forte na Itália, e dados os burburinhos sociais que isso causava, nós tivemos também a ação rápida da Organização das Nações Unidas, lá em 1919, com a proposição de tratados que propuseram a criação da Organização Internacional do Trabalho. E a Organização Internacional do Trabalho, ela estabeleceu de pronto a criação daquilo que nós chamamos de Convenções Internacionais do Trabalho. Essas convenções norteiam a criação das legislações locais sobre segurança do trabalho. Perfeito? Inclusive, as nossas normas regulamentadoras. E além disso, nós vamos trabalhar sobre os dispositivos legais que regem as ações de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Pessoal, não é o meu objetivo neste momento da disciplina demonstrar para vocês todas as normas regulamentadoras de uma maneira muito mais aprofundada. Até porque vocês terão aula com o professor Ricardo, é a nossa próxima disciplina,
de legislação em segurança do trabalho, e por lá vocês perceberão as minúcias das normas regulamentadoras, bem como algumas legislações trabalhistas. Nós vamos tocar muito na Lei 5452, de 1943, que é a nossa CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, e também vamos focar muito na Lei 6.514, de 1977, que altera alguns dos capítulos da CLT, inserindo então a ideia, ou pelo menos o pré-conceito das normas regulamentadoras, que surgiram por meio da Portaria 3.214 de 1978. Vamos comentar sobre essa história, sobre esse surgimento, do porquê que nós tivemos apenas 28 normas em princípio e qual é o papel dessas normas, não é? A gente fala tanto em normas regulamentadoras e elas estão tão inerentes aos trabalhos do engenheiro de segurança do trabalho que muitas vezes nós nos perdemos no entendimento sobre o que é essa tal norma regulamentadora, ou o que é esse conjunto de normas regulamentadoras. Por isso que nós vamos denominá-las aqui durante a nossa aula. Já na nossa aula número 3, vocês terão uma definição mais clara, mais conceitual, sobre o que é a segurança do trabalho, os princípios e mecanismos que regem as ações de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Então aqui novamente nós faremos uma breve abordagem sobre as normas regulamentadoras, mas não somente isso, faremos uma abordagem sobre os atores envolvidos. Quem está envolvido nessa história de segurança do trabalho? Tanto no front-end, ou seja, os profissionais que estão em nível de campo trabalhando com a segurança do trabalho, como também os profissionais que se encontram no processo de gestão desse processo, geralmente ligados ao Ministério da Economia, Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? Aqueles que visualizam as demandas da sociedade e criam novas normas regulamentadoras ou ainda atualizam as normas regulamentadoras existentes. Aliás, na atualidade, vocês já ouviram falar sobre vários momentos de alterações das normas regulamentadoras, tivemos supressão de uma das normas, tivemos alteração da NR9, alteração da NR12 recentemente, a criação de uma nova norma, norma 37, né, de plataformas de petróleo. Então a gente tem muitas alterações para este novo mundo de trabalho. E acredito eu que nós teremos também outras alterações adicionais em se considerando o teletrabalho, o home office, os trabalhos em escritório. Na verdade, a ergonomia está sendo posta em xeque, principalmente no home office, né, no trabalho à distância. Muitas vezes nós não temos os móveis da nossa casa adequados às nossas dimensões antropométricas. Os da empresa, sim, geralmente eles devem ser adequados, mas os de casa não. E isso está promovendo uma série de problemas ergonômicos que tem levado ao desgaste muito prematuro das características osteomusculares das pessoas, né? Em maior ou menor grau, logicamente que isso depende muito de caso a caso, mas muito provavelmente nós teremos alguma legislação nova a respeito, talvez a atualização da NR17, nós não sabemos. Mas o mais importante é que este novo mundo do trabalho, trazido pela pandemia, ele também será foco de novas alterações nas normas regulamentadoras, até mesmo na criação de novas normativas ou de outras legislações acessórias, né? Portarias, resoluções, decreto-lei ou até mesmo leis. No fim deste tema, no fim desta aula, vocês verão comigo a delimitação da ação do engenheiro de segurança do trabalho frente ao tema segurança do trabalho e saúde ocupacional. Quando eu falo sobre delimitação, pessoal, eu estou me referindo às atribuições profissionais. Dentro do Conselho Regional de Engenharias e Agronomia, nós temos uma Câmara especializada, a Câmara de Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho, que nós chamamos de CAEST. Eu sou um dos conselheiros do CREA Paraná, por isso que eu estou falando acerca disso para vocês. Então, dentro dessa Câmara que são analisados todas as demandas, são analisadas todos os processos dos profissionais dentro da segurança do trabalho, né? E nós precisamos estabelecer uma discussão sobre a delimitação do nosso trabalho de acordo com a legislação,
qual é a legislação que existe para a nossa profissão. Nós vamos ensinar para vocês qual é a resolução do CONFIA e do CREA a respeito da nossa profissão e também nós vamos falar sobre a legislação federal pertinente. O mais importante é, todos vocês que estão aqui no nosso curso e aqueles que estão assistindo, né, aqueles que são de fora, eles são engenheiros ou são engenheiros agrônomos. Vale dizer que quem pode fazer engenharia de segurança do trabalho são somente os profissionais formados em engenharia, em caráter de bacharelado. Então, nós temos toda a área da engenharia civil que pode fazer, nós temos também os arquitetos, eles podem fazer o curso de engenharia de segurança do trabalho, só que eles não respondem, logicamente, ao CREA, eles respondem ao CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E os engenheiros agrônomos também podem fazer a engenharia de segurança do trabalho. O título final que o profissional terá é o título de engenheiro de segurança do trabalho. E ele vai ter direito a executar todas as atribuições da nossa resolução correspondente. Agora, se nós tivermos, por exemplo, um tecnólogo de segurança do trabalho, ou se nós tivermos um gestor ambiental, tecnólogo em agronegócios, ou até mesmo profissionais de outras áreas, historiadores, biólogos, eles podem fazer também o curso de engenharia de segurança do trabalho. O problema é que, no final das contas, eles não serão engenheiros de segurança do trabalho, porque eles não têm o curso de engenharia ou de agronomia como bacharelado, na sua base, no seu curso de graduação. Estes profissionais que têm pelo menos uma graduação em qualquer área, eles serão chamados de especialistas em engenharia de segurança do trabalho. Existe uma diferença, parece que não, mas existe uma diferença entre o engenheiro de segurança do trabalho pleno e o especialista em engenharia de segurança do trabalho. Esse especialista vai ter uma série de restrições nas atribuições e muito provavelmente ele vai trabalhar basicamente com a área de gestão, enquanto que os engenheiros de segurança do trabalho plenos, eles vão ter acesso a todas as nossas atribuições. Se você quer saber quais são as nossas atribuições, aguenta a mão, nós vamos apresentar aqui na terceira etapa da nossa aula, tá? Mais adiante, quarta etapa. Vale dizer, pessoal, que essas etapas todas aqui que nós estamos discutindo, elas não serão discutidas somente neste vídeo, tá? Eu estou fazendo aqui uma breve introdução sobre a nossa disciplina nesta primeira parte, já apresentando alguns assuntos para vocês, mas a gente terá outros momentos. Nós teremos interação ao vivo, eu vou aparecer ao vivo para comentar sobre esse mesmo conjunto de slides, para dar continuidade às nossas aulas. Então não se preocupem, a ideia não é fazer com que num único vídeo vocês consigam ver todo o conteúdo. Não dá, não é possível, tá certo? Já na aula 4, ou no trecho 4 da nossa disciplina, nós teremos o que eu chamo de revisitação sobre o conceito de riscos no ambiente de trabalho. E quando eu falo sobre revisitação, encarem isso como uma reanálise para quem já conhece, uma vez que este curso é modular, e para quem está chegando agora, vai ser a primeira vez que nós vamos falar sobre essa temática. Então eu vou tentar falar de uma maneira a contemplar as duas interfaces de estudantes que nós temos, né? Aqueles que já conhecem e aqueles que ainda não conhecem. Apresentaremos as categorias e os nossos fatores de risco ligados às categorias. Ao todo nós temos 5 categorias de risco, tá? Os riscos físicos, químicos e biológicos, que são considerados como riscos ambientais por meio da norma regulamentadora número 9, e somados a estes riscos, nós temos os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, também chamados como riscos mecânicos. O conjunto desses riscos como um todo, riscos ambientais mais ergonômicos e de acidentes, são conhecidos como riscos ocupacionais, tá certo? Além disso, neste segundo item, nós vamos falar sobre as principais ferramentas e estratégias da segurança do trabalho para redução ou eliminação dos riscos. Nós temos uma série de ferramentas. As principais delas, logicamente, são ferramentas de gestão. Inclusive, já que nós aqui mencionamos sobre a norma regulamentadora número 9, PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, na própria norma regulamentadora 9, nós temos com clareza os termos antecipar,
reconhecer, identificar e controlar os riscos do trabalho, os riscos ambientais. Então, todas as ferramentas que nós temos vêm nesse sentido, de inicialmente nós avaliarmos o ambiente para detectarmos fontes de risco. No segundo momento, nós identificamos quais são essas fontes de risco e as suas fontes de propagação. Em um terceiro momento, nós planejamos este controle e num quarto momento, nós executamos este controle. E é um planejamento contínuo. Aliás, a própria criação dos projetos dentro da área de engenharia de segurança do trabalho é uma criação dentro do que nós chamamos de PDCA, Plan, Do, Check e Act, que é um ciclo de melhoria contínua, um ciclo de planejamento estratégico que é utilizado nos melhores sistemas de gestão que existem para que nós possamos adequadamente mitigar os riscos, controlar os riscos e ofertar condições de trabalho mais seguras e saudáveis aos nossos trabalhadores, correto? E ainda nós falaremos sobre o papel do engenheiro de segurança do trabalho nas estratégias de conscientização e de capacitação dos autores envolvidos. É interessante mencionar para vocês, pessoal, que o engenheiro de segurança do trabalho ele tem uma função muito clara, logicamente que aplicar todas as estratégias da engenharia no sentido de reduzir os riscos. Primeiro no projeto, segundo na adaptação do meio e terceiro com as pessoas, né, com os indivíduos que se encontram ali no ambiente de trabalho. No entanto, para que nós possamos garantir que de fato o ambiente seja seguro, a gente também precisa controlar os riscos que são inerentes à prática do trabalho pelo trabalhador. Ali nós encontramos algumas fontes, principalmente quando nós temos casos de trabalhadores que já têm muito tempo de casa, muito tempo de serviço, que estão plenamente acostumados à lida com o trabalho e infelizmente ganham autoconfiança demais. Quem confia demais naquilo que faz não presta atenção nos erros. E é partindo dessa premissa, partindo desse pressuposto, que o engenheiro de segurança do trabalho precisa ofertar capacitações contínuas. Tanto aquelas que são reguladas pelas normas regulamentadoras, eu vou citar como exemplo para operador de caldeiras, né? As caldeiras têm 3 categorias distintas, A, B e C, e para cada categoria de caldeira nós temos uma carga horária de capacitação, que deve ser ofertada por um profissional habilitado, neste caso, nós, engenheiros de segurança do trabalho. Este é um exemplo de capacitação oficial, que a norma nos obriga. Mas nós temos tantas outras capacitações não oficiais que se tornam necessárias a partir do momento em que nós investigamos toda a rotina de trabalho. Então, o engenheiro de segurança do trabalho tem que ter essa proatividade no sentido de reconhecer riscos e propor medidas mitigatórias, inclusive pela proposição de conscientizações, de capacitação, dentre as quais a CIPAT é um dos maiores exemplos, né? Semana Interna de Prevenção dos Acidentes de Trabalho. Vocês vão ouvir muito acerca deste tema no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Perfeito? Vamos adiante. A nossa quinta parte. Vamos trabalhar com as perspectivas do tema Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional para os engenheiros de segurança do trabalho. O que vai acontecer daqui para frente com a nossa profissão, principalmente levando-se em consideração que não somente com a nossa profissão de engenheiros de segurança do trabalho, mas também com uma diversidade de outras profissões da área das engenharias, né? O que nós estamos percebendo é que a profissão está sendo cada vez mais fatiada. E nós temos então a entrada dos profissionais que são tidos como profissionais auxiliares ou profissionais de apoio, quais sejam os tecnólogos, como executores de diversas tarefas que são inerentes aos engenheiros de segurança do trabalho, e inclusive requerendo atribuições que são ligadas somente a este profissional, né? Mesmo na última reunião que nós tivemos, foi há pouco tempo, dentro da plenária do CREA, houve a exposição por um dos conselheiros sobre uma nova resolução que o CREA está trabalhando já há algum tempo, requerida pelos tecnólogos, no sentido de dar mais atribuições aos tecnólogos, especialmente o tecnólogo de segurança do trabalho, e ele podendo fazer projetos e outras tarefas que são inerentes somente ao engenheiro de segurança do trabalho. Então,
nós vamos ter que conviver com isso, com o fatiamento da profissão, até mesmo pelo fato dos engenheiros terem um arcabouço técnico-científico muito grande, mas não atuarem nas mais diversas áreas. Só para citar um exemplo, o engenheiro de segurança do trabalho, ele atua em todas as normas regulamentadoras, desde a número 1, que é a norma inicial, disposições iniciais, até chegarmos na norma 37, que é a norma sobre plataformas de petróleo. No entanto, dificilmente você encontra um engenheiro de segurança do trabalho especializado em plataformas de petróleo, ou especializado em caldeiras, especializado em fornos, especializados em sinalização de segurança. A maioria dos engenheiros de segurança do trabalho, eles executam os seus processos tão somente ligados à questão, por exemplo, da execução do novo PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos, ou análise ergonômica do trabalho. E olha que, em muitos casos, a gente percebe higienistas do trabalho e não engenheiros de segurança do trabalho executando uma análise ergonômica do trabalho. O PCMAT, que é algo muito comum, que é o Programa de Controle de Riscos do Meio Ambiente de Trabalho, né, que é muito ligado ali à nossa norma número 18, que é de construção civil, mas a gente faz sempre aquele normal, sempre aquele arroz com feijão. E isso faz com que algumas áreas da engenharia de segurança do trabalho estejam desguarnecidas, falta profissional especializado. Inclusive, uma das áreas em que nós temos maior falta de profissionais é na área de perícia. Perícia em engenharia de segurança do trabalho, perícia judicial principalmente, né? Então, pela falta de atuação nossa como engenheiros de segurança do trabalho nessas mais diferentes áreas, então nós temos ampliado o espaço para a atuação dos tecnólogos e cada vez mais eles têm requerido atribuições. Então a gente vai trabalhar esse tema mais profundamente aqui nessas perspectivas, tá? Vamos falar também sobre a relação da segurança do trabalho com a sustentabilidade, com a gestão ambiental e as certificações. Vamos falar sobre algumas certificações importantes, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista da segurança do trabalho. E, por fim, a importância da segurança do trabalho como elemento de competitividade no mercado de trabalho. Todos vocês estão aqui no nosso curso certamente para obter uma formação, a formação de engenheiros de segurança do trabalho. E, de certo, vocês estão aqui porque, como engenheiros plenos nas suas áreas, por exemplo, o engenheiro civil, o engenheiro ambiental, o engenheiro químico, o engenheiro elétrico, engenheiro de agrimensura, engenheiro agrônomo, todos nós estamos aqui e temos as nossas típicas empregabilidades nas nossas áreas de formação, mas nós queremos mais. Por isso é que nós estamos vindo aqui para a Engenharia de Segurança do Trabalho para ampliar a nossa competitividade. E é por isso que a gente vai comentar sobre este assunto do slide que vocês estão vendo, a importância da segurança do trabalho como elemento de competitividade. E depois, já no nosso contexto de estudo de caso, não apareceu aqui, mas mais para o final vai aparecer, nós teremos uma aula estudo de caso em que eu vou apresentar para vocês todo o contexto dos riscos, dos acidentes, dos incidentes de trabalho, que é um conceito bem interessante para nós, dentro da área de noções de segurança do trabalho, e depois nós vamos fazer um estudo de caso, que é dois casos, na verdade, da Fundacentro, que são casos de amplo conhecimento, de amplo acesso, só para vocês compreenderem qual é a dinâmica de um acidente de trabalho, tá? Como que o engenheiro de segurança do trabalho deve agir nestes casos. Pessoal, por enquanto, nós já estamos aí com quase 45 minutos de vídeo, nós vamos fazer uma pequena pausa. Vão lá tomar um cafezinho, vão tomar uma água, né? Relaxem. E depois desse vídeo, vocês devem seguir o segundo link, que ele estará no card. Eu vou deixar ele no card aqui em cima da tela. Não, deste lado aqui, ó. Deste lado, não, eu tô ruim, hein? Deste lado aqui da tela eu vou deixar um cardzinho para vocês poderem acessar a segunda parte desse vídeo, tá? E ele também está no nosso canal, vocês podem acessá-lo ao final deste vídeo, ok? Um forte abraço a todos, muito obrigado por sua audiência e não percam a segunda parte do nosso vídeo ainda para a aula de hoje, tá certo? Tchau, tchau!